Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wallace, faço parte da equipe de desenvolvimento do AMAP. Atualmente trabalhei 100% na área de programação, focando em trazer aí o melhor dos plugins para vocês utilizarem. Fala pessoal, meu nome é Hélio Ribeiro, sou engenheiro civil e atuo na parte de elaboração de telas, de ideias novas, funcionalidades e concepção de produtos aqui na AMAP. E aí, eu sou o Lucas, também sou engenheiro civil. A gente trabalha aqui no AMAP, principalmente na parte de suporte, elaboração de documentos, relatórios e tudo que precisar aqui na empresa. Você pode estar se perguntando, que tem um vídeo um pouco diferente do usual que você visualiza aí dentro do nosso canal do AMAP, é que a gente vem trazer uma mensagem diferente para você aqui hoje. Que o canal que a gente utilizava mais como fonte de tutorial, apresentação de documentações, nós vamos transformá-lo para um canal que vai ser chamado Os Criadores do AMAP. Como agora nós já temos lá a plataforma do Academy, para quem já é usuário já conhece, todos os tutoriais estão lá organizados, toda a parte de suporte, documentação, está tudo bem organizado lá. Nós decidimos que dar uma mudada, dar uma renovada aqui no canal, trazer um conteúdo diferente, além daqueles tutoriais que às vezes podem ser um pouco chatos para quem não está realmente buscando um suporte, um auxílio na utilização do AMAP. Então a gente vai usar do melhor dos dois mundos, Aqui a gente vai poder criar conteúdos diferentes, já que a gente vai ter essa linguagem mais frente a frente com você, que telespectador que nos ajuda assistindo esses vídeos, e compartilhar também coisas assim um pouco diferentes, como a gente vai fazer ao longo desse vídeo. Então, enquanto o Lucas e Hélio podem trazer algo voltado aí mais para a área da engenharia, podem trazer aí projetos, algumas coisas mais incomuns aí, encontradas aí no dia a dia, eu posso trazer um pouco do conteúdo de programação, mostrando os desafios, trazendo aí algumas curiosidades sobre como é o desenvolvimento de ferramentas, como é receber os arquivos no suporte, realizar a análise deles e dar o melhor retorno para vocês, para que vocês possam utilizar o software da melhor forma possível. Então, basicamente, você vai ter um acesso interno aí, vai visualizar através dos nossos vídeos como é o nosso dia a dia, como a gente resolve os problemas, para que a gente estreite esse laço entre você que está aí assistindo, às vezes, do outro extremo do país, e nós que estamos desenvolvendo o melhor plugin para projetos do Brasil. E para começar essa série de vídeos, vamos contar para você como foi a história da criação aí no AMAP. Lá em meados de 2017, 2018, eu estava estagiando no canteiro de obras. E vendo lá a realidade dos projetos, realmente é algo que me trazia muita insatisfação e me deixava inquieto. E eu comecei, através disso, a começar a estudar um pouco do BIM. Conheci o Revit, que foi o tema do meu TCC, que eu trabalhei com 1 ano e meio, mais ou menos, desenvolvendo coisas para ele. E saí também desse estágio de obras que eu falei, nossa, tem uma oportunidade excelente no mercado na área de projetos. Visto que eu estava em uma grande construtora e os projetos fornecidos por essa grande construtora, eu percebi que poderiam ser melhorados. Não que eles eram ruins, eram tecnicamente muito viáveis, mas utilizavam-se de tecnologias ultrapassadas comparada a metodologias BIM e ao Revit. E diante disso, ao projetar, o meu TCC foi a modelagem, dimensionamento e o projeto de um edifício de 4 pavimentos, que está disponível também se você quiser fazer download, que você conhece um pouco mais sobre a história do AMAP, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E lá a gente enfrentou barreiras muito grandes com a parte de dimensionamento dentro do Revit. Acima da média que era encontrada no mercado naquele momento, porém tinha esse grande obstáculo que era não dimensionar, ou para ser mais preciso, não dimensionar segundo as normativas brasileiras. Então esse era o grande obstáculo, um grande empecilho para implementar o Revit assim na sua totalidade dentro de um escritório na disciplina de projetos hidrossanitários, seja de água fria, esgoto, etc. Os modelos eram excelentes, mas a parte de análise de cálculo ainda era feita de forma muito manual, seja com planilhas, com rotinas lá em Dynamo, qualquer coisa próxima a isso. Então a solução que todos pensamos e que vamos implementar, vai ser um sucesso, foi basicamente desenvolver um plugin que pegasse o modelo do Revit e realizasse todos os cálculos necessários. Falando assim parece alguma coisa simples, Então vamos pegar, escolhemos uma linguagem de programação, desenvolvemos e rapidamente vai estar tudo pronto e aí é só sucesso, Mas o caminho nem sempre é tão direto e tão simples quanto a gente imagina, E assim a gente conhece o Wallace, que também é engenheiro civil, mas que aí tinha diversas aptidões e
um desempenho, um interesse pela área de programação. Agora eu passo para ele falar e contar a história do ponto de vista dele. Como você foi contratado, Wallace? O início de tudo, né, surgiu na verdade uma oportunidade de estágio em engenharia civil, onde eu passei por uma seleção aqui na Uni, onde eles realizam aí os projetos. E para vocês verem como são as coisas, de início eu nem passei. Eu nem passei na seleção, na verdade, mas como durante a entrevista a gente teve uma conversa bem interessante sobre programação e que eu tinha muito interesse na área, além da área da engenharia civil, posteriormente eu fui convidado aí a dar o start desse projeto junto com o Hélio e com o Lucas, que me proporcionou assim, um aprendizado gigantesco, tanto na área da engenharia, eu não tinha ainda conhecimentos com projetos, então eu vivenciei o dia a dia do escritório de engenharia, como são feitas as coisas, e também tive que estudar muito sobre como o Revit funcionava, sobre como aí a API, né, que é como a gente se comunica internamente com o Revit funciona, para que a gente pudesse desenvolver as rotinas automatizadas para a realização dos cálculos. E nesse vai e vem aí, foram pelo menos um ano aí de desenvolvimento antes de chegar num produto mínimo viável, né? Antes de chegar numa fase beta. E durante esse período, muito estudo, o Hélio me auxiliando sobre como o Revit funcionava, Lucas me auxiliando muito sobre a parte técnica, né? E aí eles também podem estar comentando mais um pouco sobre como foi esse processo. Então, basicamente, para pegar a linha temporal, né? Surgiu a ideia do TCC, do estágio, lá eu vi que os projetos não eram tão legais, a gente criou-se esse intuito de desenvolver, né, um escritório de projetos, né, eu e o Lucas, e Danilo também, que hoje não faz parte mais do corpo societário, que ele foi morar na cidade natal dele. Junto a isso, a gente vamos criar um escritório de projetos. Né? A gente já tinha o conhecimento do Revit, a gente começou a estudar durante a fase de conclusão de curso já essa ferramenta e começou a aplicar ela no mercado, pensando no nosso escritório de projetos e dentro de nós sempre aquele sonho, não, vamos lá procurar, né, alguém para desenvolver essa ferramenta, já que a gente não tinha tempo hábil para programar, porque a gente estava projetando. A gente fez 1, 2, 3, 4 testes e o quarto chegou o Alas aí, que chegou para somar aí a nossa equipe. A gente inicialmente fez, como ele falou, né, a gente bora contratar alguém para o estágio, para a área de projetos. E ele chegou assim, na hora certa, para falar, não, bora projetar. Eu lembro de uma fala que ele chegou, né, no final, né, quando estava se despedindo. Não sei se você é estagiário, pode estar assistindo nesse momento. Ele chegou e falou assim, e aí, vamos ganhar dinheiro juntos? E apertou a mão da gente, a gente falou, pô, bora! E essa caminhada aí de desenvolvimento levou mais de um ano até termos a primeira versão realmente comercial do plugin, né? Que pudesse ser utilizada por diversos usuários. Antes a gente utilizava só internamente. E assim chegamos ao lançamento, né? Encerramos o Antigo Testamento do AMEP, a parte que ninguém viu, só a gente que conhecia lá dentro do escritório. E a partir daí... é mais história, essa parte eu acho que todo mundo conhece, várias lives e muitos lançamentos. Teve até a versão vermelha, né? A gente vai voltar aqui para vocês verem a primeira versão da primeira live aí do AMEP. Toda essa template, tipo, do Windows 98, sabe? Uma AMEP retrô. Então, basicamente, esse é um pouco da nossa história, tem muito mais coisa. A gente vai fazer uma coisa mais dinâmica agora para deixar esse vídeo mais interessante. A gente vai fazer respostas rápidas, né? A gente elaborou duas perguntas, ninguém sabe o que cada um elaborou para o outro. E vamos ter uma resposta rapidinha. E se você tiver alguma pergunta, curiosidade, queira saber mais, deixa aqui nos comentários para a gente responder para você. Bom, ninguém sabe, eu também não sei, não lembro, tem que ler as perguntas aqui. Então, vou pegar o papel, um grande apresentador de TV. Primeira pergunta para Hélio. Hélio, em algum momento você pensou que o AMEP poderia não dar certo? Várias e várias. Primeiro, quando a gente ainda não tinha encontrado o Alas, né? 3 pessoas, né, da área de programação chegavam, olhavam a tela, massa, vamos fazer isso, legal. 2 semanas depois, nem o WhatsApp respondia. Então eu ficava, meu Deus, como é que isso vai dar certo? E depois, durante a elaboração, né, a gente está trabalhando com um programa que é muito, assim, tem uma curva de aprendizagem muito difícil. Então, por hora, a gente ficava com receio, né, de como vocês, né, usuários, se iriam conseguir ou não utilizar. Então dava um medo retado, mas graças a Deus com a beta, o feedback de vocês, nossa comunidade aqui, parabéns para vocês, vocês ajudam a gente dia após dia a crescer cada vez mais. E a tua? Eu acho que eu consigo. Peraí. Eu tenho que Incluí, tá vendo? Wallace Santana, hoje dia 30 de novembro de 2000, você esperava o AMEP chegar onde nós chegamos hoje? Olha, sinceramente, do primeiro ano eu não esperava, assim. Eu fui descobrindo aí que era um nicho, assim, muito pequeno, né?
assim, muito difícil de você entrar com um software novo, o pessoal ainda não tem aquela confiança, pô, funciona, calcula certo mesmo. E eu mesmo não tinha muita confiança no meu código, né? Pô, será que eu estou fazendo direito? Será que está da melhor forma o pessoal utilizar? Eu tinha muito esse receio, vai chegando próximo da formatura, então, pô, mãe e pai tá cobrando, e aí, filhão, tá dando tudo certo? Então, assim, vai dando realmente um certo receio. Mas depois da primeira beta, que a gente colheu o feedback do pessoal, que a gente fez a primeira live, eu me senti assim, muito mais tranquilo e confiante no nosso produto. Bom, a minha pergunta vai para Lucas. Lucas, você que atuou no suporte aí durante muito tempo e ainda atua hoje em dia, queria saber de você, qual é a maior dúvida dos usuários do OMAP quando acionam o suporte? Rapaz, a maior dúvida? A maior, aquela que todo mundo faz. Diria que isso variou ao longo do tempo, porque as maiores dúvidas normalmente a gente foi resolvendo, como tinha a questão de login, logout, a gente foi implementando soluções. Eu diria que hoje as maiores dúvidas ainda às vezes de encontrar alguma família no Element, ou então como atualizar, como utilizar os recursos de atualizar a família para corrigir algum erro que tinha na família. O pessoal ainda não pegou direitinho essa questão ainda não. E às vezes também esquece de entrar na Academy para ver os tutoriais. Isso aí também é uma coisa que acontece bastante. Ninguém gosta de ver tutorial, né? Tomar tempo. Mas tem que ver, tem que ver. Vamos só mais uma pergunta agora para o Wallace. Qual foi, Wallace, a funcionalidade que deu mais trabalho de implementar no OMAP? Essa aí, sem dúvidas, foi o cálculo de água fria, né? Interpretar o fluxo do Revit, traçar o caminho ali desde os pontos de água fria até o reservatório, até o barrilete ali. Então essa parte foi muito complicada, assim, muito difícil determinar ali os tipos do T, retornar as perdas de cargas corretas. Foi muito difícil mesmo e acho que até hoje é um código difícil de manter, e quando a gente precisa corrigir algum bug que raramente surge, porque já está um código bem maduro, assim, já dá uma dor de cabeça, porque é um código muito extenso e difícil de entendimento. Vamos lá, minha próxima pergunta vai para Hélio. Quero saber de você, Hélio. Qual dos plugins do OMAP você mais utiliza no seu dia a dia? Qual é aquele que faz mais diferença na sua produtividade? Olha, hoje como eu atuo projetando, mais modelando e dimensionando, né? Eu creio que hoje o que mais uso realmente o Element, né? A facilidade de você carregar famílias, colocar as coisas no projeto, tubulação. Acho que é o que eu mais utilizo realmente. Você tem um acesso a uma interface muito mais intuitiva e prática do que o Revit, né? Porque o Revit a gente tem que abrir a aba de sistema, acessório de tubulação, clicar naquela listazinha de famílias e selecionar o elemento que eu preciso. Chego lá no Element, na aba buscar, coloco lá o elemento que eu quero, dou um clique, já carrega no meu projeto, já pronto para ser posicionado. Então eu acho que número 1 aí de utilização é ele, e depois os plugins de dimensionamento, né? Aí fica páreo a páreo, né? Aqua, Slope e o Proof. E o Pool também ajudando muito. E uma pergunta agora para Lucas. Qual foi o dia mais estressante no suporte do OMAP? Normalmente é pós-atualizações, né? Toda vez que a gente faz um lançamento, faz uma live, esse é a semana mais estressante que tem. Porém, o que a gente fez após uma Black Friday aí, que chegou muitos usuários novos, foi uma das primeiras vezes que deu um pico de vendas assim bem grande. Foi bem difícil lidar realmente, porque chegou muitos usuários, e aí com usuários mais dúvidas, também mais problemas que antes não existiam. E aí na época eu ainda estava sozinho no suporte, hoje a gente já conta com colaboração, e aí foi bem difícil projetar, continuar dando implementações no OMAP, dúvidas e ainda cuidar do suporte. Teve alguns usuários naquela época que apertaram mesmo o suporte. Né? Hélio, teve alguma ideia do OMAP que no início do desenvolvimento parecia muito promissora, mas que depois você percebeu que era uma maluquice ou então que não servia para nada e aí terminou não implementando? Eu acho que toda semana tem uma ideia dessa. Que chega o Wallace e olha pra minha cara, nunca chega e olha, tá maluco. Que eu tenho às vezes umas ideias meio mirabolantes, né? Mas eu lembro que na primeira parte aí do cálculo, né, na parte de água fria e água quente, isso é algo super automático, né? Que você dava um clique, pum, substituía diâmetro, alterava tudo e já deixava o projeto pronto, né? A ideia do projetar com um clique. Né? Que na ideia é uma coisa perfeita, né? Se você parar para pensar, imagine, você tem um programa, você vai dar um clique e projeta para você. Pô, vai ganhar dinheiro demais. Só que entre esse meio tempo, né?
você entender que fazer isso iria alterar toda a modelagem, o Revit crashava, dá bug e dava erro de umas infinitas formas. Então o que, é que a gente busca hoje, né? E assim aos poucos eu fui me moldando, né, para ir para esse caminho, e agora eu entendo a necessidade desse caminho, é ter um software cada vez mais enxuto e direcionado, né? Eu gostava muito de dar liberdade, assim, você poder clicar de maneiras formas, fazer múltiplas análises, que hoje o Map fornece agora de uma maneira ordenada. Porque quando a gente aumenta a liberdade do usuário, né, isso é positivo até certo ponto, mas traz um ponto de grande negatividade, que é a gente diminui o controle e o suporte fica totalmente perdido. Por quê? Se um clique para você pode gerar um resultado, enquanto que para outro pode fazer uma outra tipo de análise, isso gera consequências malucas, né? Então, dessa maneira, acho que o fluxo hoje da gente é um fluxo mais ordenado, mais direcionado, e não algo que dá um clique e pum, a mágica acontece. Né? Se fosse assim também era bem mais. Aí só com a IA, né? Aí quando a IA começar a projetar, aí... Será que vem IA no web aí? Bom, então, mais uma pergunta agora para você, Lucas. Ele já perguntou aí qual o suporte mais difícil, né? Mas eu queria saber de você, qual foi o lançamento mais estressante, aquele que para lançar você tem que sair daqui com dor de cabeça mesmo, tarde da noite. Com certeza foi o que saiu a primeira versão do Slope, com a parte de ramagem. Primeiro que eu acho que a gente subiu o instalador depois da live, nosso grande colaborador aqui, muito querido, que a gente tinha, deu uma pausa para ir para academia antes de finalizar o instalador, voltou depois já, mas deu certo. A gente sabe que no final sempre dá certo, né? Acho que meu celular caiu no meio da live também umas 2 vezes. A internet estava caindo, enfim, foi um caos. Mas saiu, a atualização está aí, o Slope está funcionando, agora já está bem mais completo, memorial, ventilação. Mas acho que essa do Slope definitivamente foi a mais difícil. Literalmente foi pelo ralo, quase. Foi. Agora, uma última pergunta para o Wallace. E Wallace, qual é a funcionalidade do AMAP que você gostaria de já ter implementado, mas que ainda não teve tempo ou ainda não entrou no cronograma? Funcionalidade do AMAP. São várias, na verdade, né? A gente tem vontade de fazer muita coisa. Nossa lista no Trello, ela já está bem grande, mas a gente tem que ir dando prioridade a certas coisas. Mas eu tenho muita vontade, assim, no geral, de reformular o Aqua, né? Como foi o nosso primeiro software, assim, tem algumas coisas, assim, principalmente de interface, para o usuário poder ali calcular mais de um reservatório. Tenho muita vontade de estar implementando essas funções e fazendo essa remodelagem, trazendo aí o mesmo padrão que a gente já utiliza no Slope, no Pluve, no Pool, para que vocês tenham uma experiência ainda melhor, né? Eu, como programador, eu não só como o Lucas e Hélio, sempre que a gente desenvolve alguma coisa que a gente pensa em trazer o melhor produto possível, né? E conforme o passar do tempo, as atualizações, o amadurecimento aí da equipe, a gente vê que a gente precisa estar fazendo algumas mudanças. Então eu tenho muita vontade de estar reformulando a Aqua, trazendo aí novidades, tanto na parte de reservatório quanto no cálculo de água fria, no cálculo de água quente, simplificar aí um pouco mais para o usuário, trazer algumas informações mais claras. E basicamente isso, além de, né, claro, o Element também, que dando um spoiler aí, a gente já está no processo de reformulação. E é isso aí. E fazer a última pergunta aqui para o Wallace, né? Vocês veem pouco o Wallace, né? Fica mais no bastidor, então bora aproveitar, né? Manda a pergunta para o Wallace aí, bota aí nos comentários que a gente faz um vídeo só dele respondendo suas perguntas aí. O negócio é o computador, tá? Bora tirar ele do computador. Então, Wallace, a gente sabe, né, que a proposta, quando a gente começou a MAP, não era uma proposta tão vantajosa, né, financeiramente, né? A gente não tinha nada, basicamente, tinha só o som. E assim, o que é que levou você a abraçar essa proposta de ser um estagiário ganhando R$350? Olha, sendo bem sincero, assim, nunca foi pelo dinheiro. Desde que eu recebi a proposta de trabalhar, sempre foi porque eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e por desenvolvimento, por programação. Então, assim, me animou muito saber que eu ia ter a oportunidade de desenvolver um software desse tamanho que poderia ser utilizado e hoje é utilizado por projetistas aí no Brasil inteiro. Então, era aquilo de, apesar de o estágio ser só ali às 4 horas, eu chegava em casa já pensando, o que eu vou fazer amanhã. Às vezes já instalava o computador de casa, já tentava fazer algumas novas funcionalidades, porque aquilo realmente
me contagiou, né? Eu era ainda sou muito feliz fazendo o que eu sou, trabalhando aqui no MEP. Então, nunca foi assim pela parte financeira. Claro que com o passar do tempo a gente se forma, vai construir uma família e aí isso é consequência, né? Quando a gente presta um bom serviço, traz um bom produto aí, a parte financeira é consequência. Mas foi porque me dava e me dá até hoje muita alegria desenvolver soluções para os projetistas. E puxando esse gancho, né, já que você tocou nesse tema, dê um conselho aí que pode estar algum estagiário, né, conhecendo uma MEP, assistindo esse vídeo, entendendo um pouco mais sobre a história, como o que é que a pessoa tem que fazer, né, para sair do estagiário, que hoje o Wallace é nosso sócio aí, colabora dia após dia, já tem uma equipe já que ele toma conta, então como é que faz, né, para escalar assim? Uma vasta equipe. Diga-se de passagem, uma vasta equipe. É malhando do dia do lançamento, como é? Olha, assim, é dedicação. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas assim, é perceptível quando você faz alguma coisa por vontade, quando você está ali à força, só porque precisa daquele dinheiro no fim do mês e é isso. Deu meu horário, tô indo para casa, sair daqui, da porta para fora e esqueci o que está acontecendo. Quando você se apaixona pelo que faz, seja na área que for, seja na área da programação, seja na área da engenharia, seja você da área de saúde, enfim. Quando você faz aquilo porque você ama, você faz com carinho, você faz bem feito, né? Ou pelo menos tenta trazer um produto bem feito, porque a gente sabe que a gente erra, né? Somos humanos. Assim, o crescimento ele é consequência do esforço, aí das metas que você traça e das coisas que você faz no dia a dia, né? Dedicação e não ter medo de errar. O importante é você tentar fazer bem feito. Então, assim a gente finaliza esse vídeo de hoje, né? Comenta aí também o que é que você achou nesse novo formato. Vai ter muito mais vídeo parecido aí com esse, né? Muito mais vezes a gente talvez sozinhos. Uma hora a gente pode bolar aí talvez outro vídeo tipo esse, né? De pergunta e resposta. E depende de você. Comenta aí o que é que você tá achando. Manda a sua pergunta pra gente fazer talvez até outro vídeo desse, né? Reunir as melhores perguntas e respostas e trazer aqui pra vocês. No mais, continue acompanhando nosso canal do YouTube agora, né? Os criadores do AMEP trazendo muita informação de qualidade, muito vídeo frente a frente, expressando, né, o que a gente pensa sobre o nosso produto, para que direção ele vai. Vai ter também vídeos técnicos, onde a gente vai avaliar, né, outros itens, né, outros vídeos. Enfim, vai ser muita coisa interessante que a gente fez preparando tudo isso para você. Aí não foi nem armado aqui, só para fechar o vídeo. Já pensou se tiver uma pergunta boa e esse assinante ganhar um mês de AMEP? Ou se for uma pergunta ruim e a gente tirar um mês dele? A roleta russa, né? Aí fica a dica aí, pessoal.